Obrigada, doutora, por vir aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço, Nath. É sempre um prazer falar com você. Gente, a doutora Mônica, ela é radiologista, mas ela também fez pós-graduação em nutrologia. Eu queria que você contasse só um pouquinho pra gente como é que a nutrologia entrou na tua vida, né? Essa decisão de mudar um pouquinho aí a sua área na medicina. Isso foi uma história foi interessante, porque eu nunca tinha pensado, na verdade, em fazer nutrologia, né? Eu fiz radiologia, trabalhava já há alguns anos como radiologista, e aí, quando eu engravidei, eu comecei a ter uma série de dificuldades durante a minha gestação. Comecei a ganhar um pouco de peso, né? Tive alguns probleminhas durante a gestação, nas duas, na verdade, e comecei a procurar especialistas que pudessem me ajudar. E eu cheguei à conclusão de que, por que não eu estudar isso? Porque a gente sabe as nossas necessidades e tendo um conhecimento médico, né? Eu sentia que eu precisava de mais. E aí eu fui estudar nutrologia grávida, né? E pra mim foi sensacional, assim, os resultados, as coisas como foram acontecendo pra mim, foi tudo muito natural, foi tudo muito, assim, positivo. E aí, eu nunca pensei, na verdade, em atuar nessa área, né? Hoje eu faço as duas coisas, mas as coisas foram acontecendo, porque você começa a tratar o filho, você começa a tratar o marido, você começa a tratar a amiga, e aí as coisas foram evoluindo para esse lado. E eu acho que quando a gente faz uma coisa com muito amor, que você gosta, que você realmente está interessado naquilo, você acaba evoluindo bem e acaba se destacando e a coisa flui, né? A coisa vai, né? Bacana. Era legal só a gente dar um contexto pro pessoal que tá em casa, porque a gente muito escuta falar sobre nutricionista, né? E tem um nutrólogo, que aí é um médico, uma especialização médica. Qual que seria a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? Então, a primeira coisa que é a formação, né? O médico, o nutrólogo é médico, o nutricionista vai fazer nutrição. O nutrólogo, o médico, ele vai ter uma visão de um médico, uma visão, né, de um todo. Então, a gente vai ver a questão hormonal, já pedir exames, a gente vai ver também a questão de suplementação, a questão, né, se tem alguma doença, se tem alguma patologia associada. E o nutricionista, ele vai entrar na questão de auxílio alimentar, né, de montar um cardápio, né, de ajudar também nesse acompanhamento de suplementação, mas é um trabalho em conjunto, né? Interessante esse ponto, porque às vezes a gente realmente tem muitas dúvidas em relação a essas duas profissões. Então, até convido você, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que a gente procurei responder, eu peço ajuda para a doutora Mônica na hora das respostas. Mas então, doutora, você me falou que a nutrologia, né, veio como um despertar para você quando você engravidou. E a gente, mulher, quando tá nesse momento de decisão, quando a gravidez ela pode ser decidida, né? A gente vai ao ginecologista, faz alguns exames, a gente tenta ali cuidar um pouco mais da nossa saúde. Mas qual seria o mundo ideal para aquela mulher que tá tentando engravidar? Né? Ah, poxa, já engravidei, procuro um nutrólogo? Procuro antes? O que eu faço? O mundo, assim, ideal, né, é que você consiga um ano antes, sendo uma gravidez programada, se preparar para isso. Porque a gente vai ter que fazer a parte de suplementação, de atividade física, adequação de peso, avaliação hormonal. Então, assim, até mesmo a questão de conseguir ou não engravidar vai depender de uma série de coisas. Se a tireoide está ok, né? Se os ovários estão tudo ok, eu estou fazendo minha parte direitinho, eu estou malhando de forma adequada, né? Eu estou com peso adequado. Tudo isso vai interferir até na facilidade de você conseguir engravidar, né? Então, eu acho que, assim, um ano seria o ideal. Eu passei por uma situação eu tive 2 abortos, eu já falei sobre isso até lá no meu Instagram, antes de engravidar do Otto. E eu percebi que a gravidez do Otto, eu tinha passado meio que por um detox, digamos assim, né? Eu tinha ficado um tempo sem glúten, um tempo sem leite, cuidando pra caramba. Eu tava na minha melhor forma física quando eu engravidei, então eu tava malhando, tava mais sequinha. Isso pode dizer que indiretamente ajudou eu ter engravidado? Com certeza. Não nem acho que é indiretamente, é diretamente. Porque a gente sabe que existe uma questão, o nosso corpo, ele tem que estar preparado para aquilo. É uma mudança muito grande. Engravidar, assim, a gente fala, né, o natural... É fácil, né? Todo mundo fácil quem consegue, mas assim, né, a gente tem que pensar que não é só engravidar. A gente vai gerar nascer dentro da gente. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. É muita mudança dentro do nosso corpo. E a gente funciona como um abastecimento ali para aquele bebê, né? Sim. Tudo que vai passar pro neném é o que a gente é, o que a gente come, é o que a gente faz. Então,
esse preparo e a manutenção durante a gestação, isso é fundamental, assim. Tem muitas mulheres que às vezes não conseguem engravidar e não têm às vezes a consciência que os hábitos, a alimentação e a suplementação tem um fator fundamental nisso. Por exemplo, aquela pessoa que tem SOP, que tem endometriose, é beneficiada por uma alimentação um pouco mais equilibrada? Com certeza. Olha, tudo que é inflamatório, né? Existem algumas doenças, algumas patologias, algumas condições que até mesmo questão de humor, tá? Às vezes a pessoa ela nem faz um diagnóstico, né, de SOP, nem faz um diagnóstico de endometriose, mas a gente sabe que até variações de humor, cansaço, fadiga, tem causas às vezes, tem motivos para isso, né? E a gente sabe que a questão inflamatória, os alimentos, os hábitos de vida, né, isso vai interferir diretamente em todas essas condições, né? Independente de gestação ou não, a gente se cuidar, a gente ter esse olhar pra gente, porque quando você vai cuidar de um bebê, a gente tem que estar muito bem, né? A gente tem que estar muito preparada para isso. Então, a condição de você estar num processo sem inflamação, com bons hábitos, isso vai propiciar, desde né, de conseguir engravidar, a manutenção da gestação e um parto saudável, né? Você conseguir levar isso até o final, né? Qual seria uma dica que a gente tem para quem está assistindo, por exemplo, e que está tentando engravidar? O que ela pode começar a fazer desde já? Bem, atividade física sempre, né, gente? Atividade física é uma coisa, assim, que dormir bem, né? E aí, tentar... A questão da alimentação, ela interfere muito nessa questão. Às vezes a gente não associa. Eu costumo, durante a minha consulta, perguntar, olha, aquele dia que você não dormiu bem, tenta fazer uma retrospectiva do que você fez naquele dia. Quais foram os alimentos inflamatórios que você comeu, né? Quais são os principais alimentos inflamatórios? Tipo, fala-se muito hoje do glúten, do leite. Realmente, eles são alimentos inflamatórios, né? Então, tentar ter um olhar mais direcionado para isso, né? O que eu tenho feito, como eu tenho me alimentado, a quantidade de açúcar que eu tô comendo, né? A quantidade de água que eu tô bebendo. Hidratação, gente, é uma coisa que é básica, ninguém fala isso, mas a falta de água é uma coisa que às vezes te dá um cansaço, né? Às vezes a gente fica desidratado cronicamente, então, às vezes coisas simples, tentar se alimentar melhor, né? Aumentar a quantidade mesmo de alimentos que a gente sabe que é comida de verdade, né? Retirar os alimentos inflamatórios. Eu acho que isso assim, é o básico, né? Você falou aí aumentar a quantidade de alimentos saudáveis, o famoso desembalar menos e descascar mais. Exatamente. A importância do alimento orgânico na vida da gente. Por que isso hoje está surgindo assim como assim, nossa, é como se fosse o máximo conseguir comprar coisas orgânicas? Realmente faz diferença para nossa saúde? Onde é que isso entra? Se a gente for pensar numa geração atrás da gente, né, nos nossos pais, a gente já vê que o ambiente deles já era diferente, né? Hoje a gente tem uma exposição muito grande. Não só a gente fala de orgânicos, mas é um conjunto de coisas, sabe, Nath? Não adianta a gente só comer orgânico e não fazer o resto, né? Então a gente sabe que assim, a questão do agrotóxico, sim, é um problema hoje, né? Pela contaminação de tudo, de água, de alimentos. Não é uma coisa que é tão difícil de ser feita igual se coloca, é caro. Não, a gente tem hoje alternativas, existem várias soluções para isso. Não é uma coisa assim que é tão impossível de ser feita, né? E é uma coisa que a gente sabe que a médio e longo prazo, não só isso, assim, a gente estabelecer um ambiente mais limpo, mais adequado na gestação, a gente sabe que isso vai representar um benefício para o bebê o resto da vida. Não tem investimento maior que isso para uma mãe, né? O que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos nasçam saudáveis, né? E isso entra assim, entra lá no checklist de sim, vamos fazer coisas que a gente pode melhorar. Comer orgânicos é uma delas, né? Aumentar a quantidade de frutas, de verduras, de legumes, o que achar, o que puder ser orgânico, sim, isso faz muitas diferenças. Tem uma estimativa de que quando você não come nada de alimentos orgânicos, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que são os vilões, né? Que mais tem agrotóxico, morango, tomate, né? Pimentão. Então tem alguns que tem realmente uma quantidade maior que eu até brinco, olha, se o tomate não for orgânico, eu prefiro nem comer. A gente tem uma estimativa que você pode consumir até 5 litros de agrotóxico por ano. Quer dizer, é muita coisa, né? Se a gente for parar pra pensar nisso, assim, gente, imagina um galão você bebendo lá, né? Hoje eu vou tomar minha cota de agrotóxico do ano. Então é uma coisa que faz muita diferença, assim. Isso realmente, quando você começa a parar pra pensar, isso choca, né? Assim, é muito. A gente sabe que é necessário pra produção, não vamos entrar nesse mérito, mas se a gente pode fazer um pouquinho que você faça, mesmo que você fala assim, não consigo comer tudo orgânico. Mas, olha, vamos começar pelo tomate e pelo morango, já tem um ponto positivo aí. E olha só, pessoal,
Para quem acha que comprar alimentos orgânicos é muito mais caro, grandes redes de mercado normalmente fazem ali 2, 3 dias da semana com desconto, com preço especial na alimentação orgânica. Então, vale a pena você esperar esses dias, né? Quarta e quinta tem uma grande rede aí que está sempre promovendo uma alimentação mais em conta para quem busca alimentos orgânicos. Então, presta atenção, fica ligado, e também tem alguns apps para você baixar e receber as frutas e verduras orgânicas em casa. Então, aproveita!